2014 pode ser um dos anos mais quentes de todos os tempos. Circuito Cultura visita exposição interativa. E ainda hoje as notícias do Diário UFMG e o Fica a Dica Receitas de Natal. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. As temperaturas estão cada vez mais altas e disso muita gente tem se queixado. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, 2014 pode se tornar um dos anos mais quentes já registrados. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor Geraldo Fernandes, professor de Ecologia da UFMG. Professor, então, quer dizer que a gente vai viver aí dias mais quentes, provavelmente, nos próximos anos? Correto. Nós temos mostrado claramente uma tendência ao aumento da temperatura em várias regiões do planeta. Logicamente não é uma coisa linear, mas é um fato. E isso está associado certamente às grandes mudanças que a humanidade tem causado sobre o planeta, principalmente os seus recursos naturais. Então não é porque está chegando o verão somente, né, que estamos vivendo dias mais quentes. Isso é um problema ecológico? Correto. Na realidade, nós temos oscilações normais do planeta. O planeta já experimentou variações grandes de temperatura ao longo de sua trajetória evolutiva. O grande problema é que, na modernidade, isso está associado a esse nosso impacto sobre esses recursos naturais, como o desmatamento, como esses grandes impactos então, que causamos sobre a distribuição, sobre a quantidade desses recursos de forma não linear. Certo, então a culpa, né, desse aquecimento global em grande parte é nossa. Temos que estar atentos às consequências. Certamente os impactos têm sido bastante fortes, né, que têm causado perda de florestas, fragmentação desses ambientes muito importantes. E as consequências são essas, né? Um descontrole geral, mudanças no regime de chuvas, muitas vezes mostrando claramente uma diminuição do período de chuvas e o aumento do período seco. Isso tem grandes impactos, então, sobre toda a humanidade. Certo. Esse é um dado, né, que a gente está falando, um dado lançado pela ONU, né, desde 1850 a 2014 pode ser o ano mais quente desde então. Isso é um dado muito ruim para a ecologia, né? Certamente as espécies estão mais ou menos adaptadas a essas oscilações térmicas, enquanto que algumas não estão. Essas sofrem e podem ser extintas caso esse fenômeno persista. Então, as consequências são maiores, ou seja, podemos ter um efeito cascata caso isso continue. Tá certo, professor. Então, para a gente terminar, né, o que a gente pode fazer para tentar deter aí o caos das temperaturas nos próximos anos, tentar voltar atrás, né, consertar os nossos erros? Há uma série de atitudes que podemos adotar, né? Certamente o reflorestamento com as espécies adequadas, né? Nós temos que mudar nossos hábitos de vida, as cidades são gigantescas, há uma impermeabilização do solo às vezes desnecessária. Então também nós precisamos de diminuir a emissão de gases de efeito poluente, nós precisamos também nos educar, né? E precisamos planejar. Sem planejamento não tem a menor condição, né? Principalmente porque temos hoje no planeta 7 bilhões de pessoas. Tá certo, professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Circuito UFMG. Obrigado. Matheus Arvelos para o Circuito UFMG. Fica a dica. Nesta semana o quadro trouxe recomendações para a ceia. Hoje a dica é sobre como usar folhas na noite de Natal. Hoje a dica é o uso de saladas folhosas na nossa ceia de Natal. Então a gente pode montar uma salada bem bonita usando vários tipos de alface, rúcula, espinafre. Então quanto mais a gente diversificar o número de folhas, mais bonita ela vai ficar e mais saborosa. A gente pode incluir também na salada o manjericão, que às vezes a gente acha que é só para temperar, mas se a gente colocar folhas de manjericão no meio da salada, vocês vão ver que vai dar um sabor muito agradável. E a gente não pode esquecer da salada dos molhos, né? Então, toda vez que a gente pensar numa salada, a gente pensar no molho para acompanhar. A gente pode pensar molhos à base de iogurte, à base de mel, mostarda, laranja. A gente pode pensar em molhos com azeite, vinagre balsâmico. Então, a gente buscar umas misturas que
realce o sabor das folhas. As folhas que harmonizam melhor, é sempre interessante a gente buscar uma mais amarga, como por exemplo aqueles radíquios que são coloridos, mas eles são muito amargos, umas mais neutras e outras mais azedinhas. Então, por exemplo, a alface, a própria azedinha e o radíquio dá uma mistura bem legal para compor saladas. Na próxima semana, o Fica Dica vai homenagear o Dia do Jardineiro e trazer conselhos para cuidar das plantas. Não perca! Agora nós vamos saber as últimas notícias sobre a universidade com Larissa Góes e o Diário UFMG. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marlon. O programa de estudos US Institute for Scholars vai oferecer intercâmbios de 6 semanas para alunos de pós-graduação. O programa exige que os estudantes sejam fluentes na língua inglesa. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição e enviar por e-mail até 9 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas na Diretoria de Relações Internacionais, pelo telefone 3409-4401. A 29ª edição do Prêmio Jovem Cientista recebe inscrições até o dia 19 de dezembro. Com o tema Segurança Alimentar e Nutrição, o projeto exige que as pesquisas apresentadas tenham aplicação prática na solução de problemas de uma localidade específica ou do país. Para mais informações, os interessados podem acessar o site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que aparece aqui na tela. Já tem programa para o final de semana? O Coral Ars Nova da UFMG vai promover nos dias 13 e 14 de dezembro o concerto de Natal. A apresentação do dia 13 vai ser no Teatro Bradesco, às 8h30 da noite, onde vão ser lançados o CD e o DVD do coral. No dia 14, o concerto vai acontecer na Igreja de São José, no mesmo horário do dia anterior. Para entrar nos 2 dias, é necessário levar 1 quilo de alimento não perecível. Amanhã, a partir das 11h30 da manhã, a professora Maria Esther Maciel vai lançar o livro A Vida ao Redor, que reúne crônicas da autora publicadas no jornal Estado de Minas, entre 2011 e 2014. O lançamento vai ser na livraria Scriptum, que fica na rua Fernandes Tourinho, número 99, Savassi. E o diário fica por aqui. Eu volto na segunda com mais notícias. Um bom final de semana a todos. É com você, Marlon. Muito obrigado, Larissa. Sexta-feira é dia do Circuito Cultura marcar presença aqui no jornal. Hoje vamos conhecer uma exposição interativa. A exposição é um convite para quem quer conhecer o corpo humano. Nas salas interativas, os visitantes podem ver e tocar réplicas perfeitas de estruturas que fazem parte do nosso organismo. O objetivo principal desse projeto é mostrar para o visitante um pouco do que é o corpo humano, como que esse corpo humano funciona, falar um pouco da saúde, da doença, e ele tem um potencial muito grande para a educação, para a promoção da saúde. Aqui nós estamos na sala do sistema nervoso, é uma sala chamada Sentir, Lembrar e Agir, mas nós temos as salas dos sentidos, nós temos a sala do sistema digestório, do sistema reprodutor, do sistema cardíaco-respiratório. Temos uma sala que é destinada para o ensino de pessoas cegas, então tem modelos, inclusive modelos que foram criados pela equipe da professora Graça, que tem o mesmo projeto que a Célula ao Alcance da Mão, lá no Museu de Morfologia do ICB, e a sala do sistema locomotor e do sistema muscular. Então, ó, tá aqui o resumão do museu, pra gente ver tudo que vocês vão ver aqui hoje, hein? Hoje nós temos no espaço 13 bolsistas, que são alunos de cursos de graduação variados da UFMG, de Ciências Biológicas, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Veterinária, Fonoaudiologia, Medicina, que atuam na mediação dialógica, na mediação educativa desse espaço. Trabalhar num projeto de extensão, principalmente aqui no espaço interativo, é a possibilidade de divulgar o que a gente aprende, né? Transmissão, passar um conhecimento. No meu caso, por exemplo, sou da licenciatura, né? Esse contato que eu tenho com a escola, né? De
trabalhar mesmo com criança, desenvolver esse lado mais pedagógico, né? Nesta sala, a ideia é entender como funciona a digestão. No vídeo, os participantes aprendem de forma bem didática. No restante do espaço, dá para ver estruturas e órgãos que participam do processo digestivo. E como a ideia aqui é aprender se divertindo, neste jogo, os visitantes descobrem como levar uma alimentação saudável brincando. Antes de nós visitarmos o museu, nós procuramos primeiro trabalhar com os meninos, né? Porque é conteúdo do 5º ano, a questão do corpo humano. Então, assim, sobre o sistema nervoso, sistema circulatório, todos os sistemas, né? E aí nós trabalhamos com os meninos, trabalhamos também a importância de se visitar o museu, o quanto isso vai ser gratificante para a vida deles, não só em questão de conteúdo, cognitivamente, mas a questão de conhecimento, né? De conhecer de mundo até. A proposta é ser o mais interativo possível. Esse conjunto de salas expositivas, ele é uma vertente nova aqui dentro do museu, então ela é composta não só das vitrines com os modelos, mas também composta de jogos eletrônicos que foram desenvolvidos por essa equipe. São compostos de vídeos diversos, com caráter bastante lúdico para auxiliar nesse aprendizado das crianças. E outras estratégias, por exemplo, nós temos uma corda que mostra qual que é o comprimento do intestino de um adulto. Então o menino pode manipular aquilo e ele fica espantado, né, de ver como que o nosso intestino é grande, porque nós estamos falando de metros de intestino. Vale a pena conferir a exposição. Hoje, Belo Horizonte completa 117 anos e o circuito termina com algumas imagens da cidade. Parabéns, BH! Boa noite e até segunda! O Ars Nova Coral da UFMG completa 55 anos e o presente é para os belo-horizontinos. Traga sua família para prestigiar 2 grandes concertos com o coral Ars Nova, orquestra barroca e solistas. A regência é da maestrina Yara Frickmatt. 13 de dezembro, 20 e 30, Teatro Bradesco. 14 de dezembro, 20 e 30, Igreja São José. Troque seu ingresso por 1 quilo de alimento não perecível no dia do concerto, a partir de 12 horas, na bilheteria do Teatro Bradesco. Na Igreja São José, a entrada é livre, mas as doações de alimento também serão aceitas.